Tá eu e o cachorro mais bandidinho do YouTube. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Sabe por quê, Floquinhos? Nós vamos falar sobre exercícios de antebraço. Você deu uma evoluída boa e eu percebi que você está fazendo bastante extensão e flexão de punho. Coitado do cachorro. Vamos pro vídeo. E aqui a gente vai começar já com uma rosca inversa no Scott, que é um exercício que, olha, se você for fazer bilateral, ele vai ser muito ruim você fazer. Então a ideia é fazer unilateral mesmo. Você pode ajudar, até mesmo no começo, segurar aqui, porque você tem uma tendência de girar aqui enorme. E tudo bem girar um pouco, tá? Leandro, por que esse exercício que tem uma movimentação do cotovelo, ele trabalha o antebraço? Porque quando você gira, você acaba ativando mesmo o antebraço e desativando bastante o teu bíceps e também o seu braquial. Então é um exercício de antebraço, e ele é um bom construtor de volume, principalmente da parte superior, não tanto do desenho, não tanto daqueles cortes em cima. Ele é mais um construtor de volume mesmo, porque o punho ainda fica parado, né? O movimento está no cotovelo. Nós vamos falar já do movimento do punho também. Esse daqui também tem difícil execução, tá? Eu prescrevo para os meus alunos da consultoria online, só que quando se encontra uma dificuldade de progredir carga, a ideia é sempre fazer o seguinte, movimento lento. Então não é igual uma rosca direta que você pode jogar e segurar a descida. Não, aqui sempre é lento. Tanto a concêntrica quanto a excêntrica. Concêntrica e excêntrica de forma lenta. É um bom exercício. Às vezes eu uso muito com alunos que têm assimetria. Então você vai fazer com barra, você vai trabalhar bilateralmente unificado. Aqui eu trabalho bilateralmente desunificado. Ó, esse seria o exercício de rosca inversa de pé com barra, tá? Você fazer a pegada muito fechada pode forçar a tua articulação do punho. Então não tem problema você abrir um pouco mais e fazer. Algumas adaptações, pessoal, a gente acaba aplicando em cada corpo, né? Isso é bem normal. Tem gente que tem mais flexibilidade no punho, tem outros que tem menos. Quando você está trabalhando com uma carga baixa, por exemplo, um treino de RML, resistência muscular localizada, expliquei mais sobre ele lá no meu curso de como montar um treinamento do zero, e não só o treinamento, mas a periodização também. Tudo bem, agora você vai fazer um treinamento, você vai trabalhar às vezes com 6, 8 repetições de rosca inversa, então você pode abrir um pouco mais para ajudar. Então lembra, apesar do movimento ser do cotovelo, o que está trabalhando mais aqui é o antebraço. Agora aqui, nós temos muita coisa para falar, tá? Esse daqui, a flexão de punho, você trabalha muito essa parte mais de baixo aqui do seu antebraço, certo? Então ele é um bom construtor de volume dessa parte de baixo do antebraço. E percebe que ele está usando aqui com as mãos, ele está deixando a barra rolar para baixo e ele está usando mais das flexões de dedo. Então eu poderia fazer aqui, ó, flexão de punho, e eu poderia fazer uma flexão de dedo. Então eu trabalhando com toda essa amplitude, eu consigo focar a flexão de punho mais para cá e as flexões de dedo mais perto do punho. Então quem precisa engrossar mais o punho, fazer esse movimento extra que ele está fazendo aqui é bem-vindo, nem todo mundo precisa. Quando você começa a fazer esses movimentos dos dedos, você compromete o uso da carga também. Então se o seu foco é mais o antebraço, nessa parte de baixo, você vai fazer só o punho. Se você quer engrossar o punho também, aí você vai fazer a flexão do punho e a flexão dos teus dedos. É um excelente exercício. Coisa normal que acontece aqui. O pessoal pergunta muito na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia. Leandro, eu não consigo levantar a mesma carga na segunda série. É incrível. A primeira série eu faço um monte de repetição. A segunda parece que já a força acaba. É bem normal nesse exercício aqui, tá? Então se você sente isso, faz a primeira série mais lento, coloca mais carga e depois você ajusta, diminui, não tem problema. Agora nós vamos falar do contrário, que é a extensão de punho, que é para cima. A extensão de punho vai trabalhar mais essa parte de cima, mas diferentemente da rosca inversa que dá mais volume para cá, ela vai dar mais desenho. Então vai dar mais aqueles cortes, aquela coisa que é bem legal, que o Felipe Franco tem muito bem aqui. Então, extensão de punho, que também trabalha a parte de baixo, tá, gente? Você vai trabalhar tudo, tô falando de ênfase. É igual fazer um supino inclinado. Você trabalha o peitoral inteiro, com ênfase na parte clavicular. O punho, pessoal, não faz só extensão e flexão. Ele faz também adução e abdução. Isso daqui é bem difícil a gente usar, a gente usa mais em coisas específicas. Eu lembro, por exemplo, um dia que eu atendi um aluno que a modalidade dele de competição era arremesso de dardo. Então ele precisava ter esse movimento aqui, rádio-ulnar. E existe também o movimento ulnar radial,
que é esse que está acontecendo aqui, ulnar radial. Porque você tem o rádio e tem a una. Leandro, eu nunca sei qual que é o rádio e qual que é a una. Pois bem, o rádio tem a antena. Então você não esquece mais, rádio é o de cima, una é o de baixo. Portanto, radial ulnar, ulnar radial. E aí vai servir para trabalhar esse exercício aqui, a parte um pouco mais de baixo, mas não tão embaixo, tá? Essa parte bem logo acima do osso aqui. Por isso que a gente não trabalha muito, porque isso aqui é quem tem muita deficiência, ou que nem eu falei, uma especificidade muito grande. E aqui a gente tem o outro, tá? Que trabalha bem essa parte também, que a gente já vai trabalhar legal isso aqui na flexão e na extensão, e principalmente na rosca inversa, tá? Esse abdução de punho, ou a flexão ulnar radial, né? Una, rádio, flexão, ulnar, radial. Já trabalha muito na rosca inversa, tá? Então a gente também não costuma utilizar, mas é bom saber, né? Para vocês saberem que existe. Esse exercício, por incrível que pareça, pessoal, ele trabalha o bíceps, além de trabalhar todo o nosso antebraço, porque ele faz esse giro do punho. Normalmente não é muito utilizado no fisiculturismo, na verdade não é nada utilizado no fisiculturismo, por conta do risco de lesão, e você já conseguir desenvolver o teu antebraço com extensão, flexão de punho e rosca inversa. Mas fica mais um aí de curiosidade. Esse outro aqui é o contrário, e ele vai trabalhar o pronador quadrado e o pronador redondo. Eu vou trazer uma imagem aqui para ficar mais fácil de ilustrar. Então esse daqui é o pronador quadrado, tá, pessoal? Que é bem próximo da mão aqui, na parte de cima, né, do punho. Para quem precisa engrossar o punho, esse exercício pode ser bem-vindo. E aqui mais para cima a gente tem o pronador redondo, que tem uma inserção proximal, né, no epicôndilo medial do húmero e processo coronoide da ulna, que é mais aqui para baixo, né? E esse daqui é o pronador redondo, que aí aqui é mais próximo da ulna, né? Que é o osso que está aqui junto com o teu bíceps. Como são músculos mais internos, a gente acaba não se preocupando muito com eles, tá? Esse aqui é a flexão de punho no rolo. Você trabalha tanto a parte de extensão quanto de flexão. Eu tenho um outro exercício aqui para quem não tem, né, esse tipo de movimento, é você fazer o rotacional de punho, que é um exercício da fisioterapia que a gente pode trazer para a educação física, para a hipertrofia, que ele faz a mesma função, tá? E você faz ele sem peso e vai até a falha. Então aqui na máquina e lá com a barra. E por último a extensão, que na verdade é um movimento contrário, né? Então a flexão você vai girando ele para dentro e aí vem subindo. E a extensão você vai girando ele para fora. Vou deixar vocês agora com um vídeo com um treinamento completo de antebraço, explorando todos esses possíveis movimentos, os mais importantes para a construção de massa muscular, de volume muscular. Então a gente vai evitar, por exemplo, flexão radioulnar ou ulnar radial como objetivo primário, mas está tudo aqui nesse vídeo. Dá uma conferida.